quadro geral do capinzal é fogo, mas na nossa área aqui a preservação aconteceu. Aqui a área de capim que permanece protegendo o solo, apesar do fogo, e a parte que foi rastreada para fazer acero segurou bem o fogo e manteve uma vegetação, apesar de que raleada. Essa vegetação segura um pouco o raio do sol e protege o solo. As demais áreas com capim-sapé sofreram com vendavais, mas permanecem cobertas com o mesmo capim, que proporciona proteção e segura a umidade. Na área cultivada, como se vê, o capim-sapé continua cobrindo o solo e a palhada permanece no solo, porque foi protegido pelos aceros, apesar de que em algumas áreas houve alguma queimada, porém não foi suficiente para dizimar toda a área de palhada que estava sob o solo. Entre as culturas, o pé de mandacaru está demonstrando que está sentindo o déficit hídrico, mas permanece aqui. Essa sororoca, que é uma planta de folhas largas, está resistindo bem à época da seca, demonstrando que alguma umidade ela captura nesses pecíolos, que formam como se fosse uma calha, onde a água do orvalho condensa na folha e desce até o centro da planta, alimentando ela com água. Isso que é uma excelente planta para a formação de matéria orgânica e base para o crescimento de uma agrofloresta. Essa passiflora, que é o maracujá selvagem, está aqui alimentando abelhas e criando beleza. É isso que nós queremos também, a beleza. Essa planta aqui floresceu intensamente. O engazeiro, essa leguminosa maravilhosa, está aqui, sem praticamente ter cuidado algum. E faz alguns dias que eu não venho aqui. Hoje é o dia 26 de julho. Essa nonácea coberta de flores e de frutos. Mais de frutos agora. E são frutos muito interessantes, que ao invés de formar as pinhas, eles formam esses tipo chuveirinho de frutos. São roxeados e não são muito alimentícios não. O margaridão produziu flores e agora tem sementes. Aqui é a mangífera, né? A manga está plantada dessa maneira aqui, ó, simplesmente colocada num buraco que existia no solo, e não está sentindo tanto essa época de seca. Ao lado dela temos o pé de mamão, que foi plantado de muda e está aqui, esperando chegar um tempo melhor para produzir. Aqui o querido cajueiro, resistindo muito bem, mostrando que é uma planta adaptada a tabuleiro, região sem água, sem grandes facilidades. É uma planta rústica, poderosa e produz uma amêndoa maravilhosa. Mostrando que Deus não desampara, nem essas regiões estão abandonadas. As bromélias, né? O abacaxi, está aqui, vivo ainda. Apesar de não estar desenvolvendo, porque provavelmente a umidade no ar está sempre muito baixa. Nessa época ele não está conseguindo captar. Já o abacaxi, conhecido como ananás, que é do Acre, ele não tem espinhos na folha, está produzindo frutos nessa época. Uma planta que tem me surpreendido são as macaxeiras, conhecidas aqui como mandioca mansa, mandioca, que estão brotadas. As manivas plantadas brotaram, estão verdinhas e não apresentam sinal nenhum de enfraquecimento. Outra coisa boa do tempo seco é que você limpa uma área, carpe ela e não renasce o mato, como se fosse, como na chuva, que tem que estar constantemente
carpindo uma lavoura dessa. Engazeiros são plantas muito abençoadas. Pelo jeito é a primeira planta que produzirá frutos aqui no Capinzal. E foi plantada de semente há 8 meses atrás. Veja-se que já produz flores, só mesmo a perfeição da natureza que é capaz de criar o objetivo da reprodução. Ao lado, a bananeira está sentindo também. Aconteceu algum tipo de ventania aqui que cortou as folhas da bananeira. Outro fenômeno muito interessante é por que a parceria entre as plantas é boa. Aqui o pé de jambo, de um lado, do lado que não tem proteção, não tem um companheiro do lado, ela perdeu muitas folhas. Ao passo que, juntamente com a planta vizinha, ela permanece verde. E como se vê, a companhia de uma outra planta permite que essa planta aqui consiga segurar as folhas. E aqui mais uma produzindo flores, que é o boldo figatio. O boldo está sentindo, mas ainda tem folhas, quer dizer, se ele aguentar até a próxima chuva, que cairá certamente, uma neblina, um orvalho aqui, ele irá até ao início das águas novamente e crescerá. O rambutã faleceu. Esse é o quadro geral aqui. E o capinzal, a área que está sendo cultivada, está sendo preservada e exigindo pouco cuidado de manutenção. Com 6 meses eu já tenho algumas plantas aqui até produzindo pelo menos flores. E produzi o primeiro tubérculo de caramuela aqui. As macaxeiras estão crescendo, há como produzir e há como se ter alimento. A floresta em si, mesmo esse curativo aqui, que é o capinzal, ela se defende do fogo também. E muitas plantas só perdem as folhas, mas ficam com as raízes e renascem. Enquanto outros permanecem verdes e cobrindo o solo, segurando o raio do sol e proporcionam um microclima para que a fauna do solo continue existindo nessas pequenas ilhas que elas vão depois colonizar todo o restante. E esse é o capinzal que, se Deus quiser, chegará a ser um florestal, uma floresta. E gratidão a Deus, o ser perfeito, o superior, que tem permitido e nos dado inspiração para cultivar essas plantas abençoadas.